Afinal, o que é uma tarefa e como que eu posso organizar as minhas tarefas em uma lista? Isso é extremamente importante e por isso que no vídeo de hoje eu vou te falar o que é uma tarefa, qual é a definição de tarefa dentro do seu dia e como que você vai organizar as suas tarefas em um sistema de listas, e eu vou te mostrar como que eu faço isso e qual é o fluxo de tarefas que eu utilizo e que eu indico que você faça também, além de te mostrar como que eu faço isso dentro do Todoist, que é o aplicativo que eu utilizo para listas de tarefas, que eu ensino nos meus treinamentos e nas minhas mentorias e que eu indico que você também use, porque eu já testei quase todos eles e esse é o mais simples e mais funcional, tá? Aliás, se você quer aprender do absoluto zero como é que você organiza todas as suas tarefas, as suas ações, usando o Todoist como lista de tarefas e a Google Agenda, eu te ensino isso no DNA Produtivo, que o link está aqui embaixo. Você vai investir uma única parcela de R$ 47 para ter acesso a 7 aulas onde eu te ensino tudo o que você precisa, desde o momento de você anotar suas tarefas até o momento de você planejar o seu dia e a sua semana, definindo prioridades e usando essas ferramentas, tá? Mas vamos lá. Então, o que é uma tarefa? Vamos entender primeiro isso. Tá? Uma tarefa é uma ação que você precisa cumprir dentro do seu dia, que tem dia para acontecer, mas que não tem hora para acontecer. E isso pode se tornar um grande problema dentro do seu dia, se você não souber dar o destino certo para essa tarefa. Por quê? Eu preciso gravar esse vídeo para o YouTube, eu vou fazer isso na segunda-feira. Que horas? Não sei, eu preciso fazer isso na segunda-feira, isso é uma tarefa. E aí eu fico lá me enchendo de tarefas durante o meu dia, ou eu fico procrastinando aquela tarefa, já que tem dia para fazer, mas não tem hora, e eu fico, depois eu faço, tem tempo ainda hoje. E aí o que vai acontecer é que a lista de tarefas ela só cresce e vira um absoluto caos. Por isso que se você não souber fazer uma lista de tarefas da forma adequada, você vai acabar perdendo tempo demais, de forma desnecessária, organizando as suas tarefas. Então, eu vou te mostrar agora, nesse vídeo, como eu organizo as minhas tarefas e qual é o fluxo que eu uso para organização. Tá? Então, bom, vamos lá, vamos começar pelo fluxo de tarefas. O fluxo de tarefas que eu uso é o fluxo que é chamado, e você já deve ter ouvido falar nisso, talvez, que é o fluxo no modelo Kanban. Kanban é quando você tem um quadro de uma visão geral das suas tarefas. E esse quadro ele está organizado em seções específicas. O modelo mais comum de Kanban você vai encontrar, por exemplo, no Trello, onde você tem lá algumas listas, né? Uma coluna que são as tarefas a serem feitas, uma outra coluna onde tem as tarefas fazendo. Então, tudo que eu preciso fazer está nessa coluna. Tudo que eu estou fazendo está nessa coluna. O feito está na terceira coluna. E na quarta coluna pode ter um aguardando resposta, pode ter um na próxima semana. Ou seja, o modelo Kanban é quando você tem colunas que vão te mostrar, que vão posicionar as suas tarefas em lugares específicos. E eu faço isso dentro do meu Todoist. Eu tenho listas de tarefas e eu organizo dentro dessas listas seções. Organizo colunas que me mostram especificamente aquilo que eu preciso fazer. Fica aí comigo que eu já vou te mostrar o meu Todoist aqui. Então, quais são as listas de tarefas que eu tenho? A primeira delas é a lista que eu chamo nessa semana. É tudo que vai acontecer na semana que eu estou organizando. E a minha semana, ela começa na segunda-feira e ela termina no domingo. Então, eu olho para uma semana de segunda a domingo. Tudo que vai acontecer
entre segunda e domingo desta semana que eu estou vivendo, está na lista de tarefas nessa semana. Então eu sei que tudo que eu quero saber que vai acontecer na semana, eu olho para essa lista. Eu tenho uma outra lista que é próximas semanas, ou seja, próximas. Pode ser daqui 15 dias, daqui 20 dias, está nas próximas semanas que estão pela frente. Eu já sei quando que elas vão acontecer mais ou menos, mas não é agora. Eu tenho uma outra lista que é a lista do que eu chamo de recorrentes. São coisas que eu faço recorrentemente dentro da minha rotina, dentro do meu dia a dia, eu coloco elas lá, ações que eu repito. Tenho a minha quarta lista que é o algum dia talvez, algo que eu desejo fazer, mas que eu ainda não tenho um momento certo para fazer do meu ano, da minha semana ou da minha vida, mas que eu não gostaria de esquecer daquela ideia. Tá lá no algum dia talvez, né? Uma incubadora de ideias. E a minha última lista, que eu chamo de agenda, que é a lista que está sincronizada com a minha Google Agenda, tá? E você vai perceber, eu vou te mostrar agora aqui dentro do meu Todoist, deixa eu lá compartilhar, aqui está o meu Todoist, que isso está no formato Kanban. Então olha aqui, ó, nesse cantinho aqui, eu tenho a lista nessa semana. Então eu tenho hoje 125 tarefas nesta lista. 34 tarefas na lista próxima semana, 26 recorrentes, 49 em algum dia talvez e 42 que estão na minha agenda. Essa é a minha lista de hoje. Você repara que a lista de hoje é a maneira mais simples de enxergar. Eu estou inclusive guardando gravando este vídeo, então já dou um check ali. Mas vamos lá, ó, lista nessa semana. Repara, isso é modelo Kanban, ó, modelo Kanban. Estão em colunas específicas, que eu consigo, dentro da minha semana, organizar as minhas tarefas. Imagina se eu tivesse só uma lista nessa semana e tivesse tudo que eu tenho que fazer na minha semana, um embaixo do outro. Cara, isso vira uma doideira. Então, a melhor maneira de você organizar o seu fluxo de tarefas é você organizar em modelos, em seções dentro aqui do seu aplicativo. E eu utilizo o Todoist para isso e te ensino do absoluto zero a você a fazer isso. Quais são essas seções? São aquelas que fazem sentido. Então faz muito sentido para mim, Jorge, nessa semana saber quais são os projetos que eu estou fazendo, que eu estou dedicando tempo. Próximas ações são todas as ações que eu já sei que eu tenho que fazer de segunda a domingo. Aguardando respostas, ideias de post, eu crio conteúdo, então ó, quais são os conteúdos que eu tenho que criar para as minhas redes aqui dentro da semana, estão aqui, e quais ideias, vídeos que eu já vi, alguma coisa que eu já vi, ideias de post estão aqui. Então você vai criando essas sessões aqui de acordo com as suas áreas da vida, de acordo com o seu trabalho. Às vezes tem gente que põe aqui, pessoal, trabalho, família, enfim, isso aqui você vai construindo na sua especificidade. E aí você vai fazendo a mesma coisa. Na próxima semana, eu tenho semana que vem e não urgente. Recorrentes, eu tenho algumas outras coisas aqui, olha lá, tá vendo? Né? Algum dia talvez, e eu tenho da minha agenda também, que é algo que eu uso muito, os compromissos que eu tenho, as mentorias que eu tenho, os meus lembretes, datas importantes que eu não quero esquecer e as minhas rotinas. Então, isso daqui me traz um senso de organização muito grande. Quando eu pego lista de tarefas e organizo ela em sessões, no fluxo Kanban, o que está acontecendo é que eu estou organizando, eu estou dando ordem para as minhas tarefas. E quando eu trago esse ordenamento, o que acontece? Eu estou fugindo o quê? Eu estou fugindo daquele caos. De falar, meu Deus, o que é rotina? O que não é? O que eu faço agora? Não, eu organizo isso e saio do caos. Então, a sua lista de tarefas, o modo como você organiza suas tarefas e o seu aplicativo de tarefas, eles precisam te ajudar a ter essa clareza, tá? Ter a clareza do que precisa ser feito agora, do que precisa fazer amanhã. Porque senão você vai correr um sério risco de ter que ficar sempre se organizando. Deixa eu rever minha lista de hoje, deixa eu rever minha lista de amanhã. E aí você revê,
você repensa, aí você revê de novo, e aí você repensa, aí você revê de novo, aí você pensa. E aí essa lista de tarefas, ela, na verdade, ela não está sendo útil para você. Ela está te tomando tempo, ela está te tomando energia e ela está gastando a sua energia cerebral e fisiológica. Porque você tem que ficar o tempo inteiro decidindo o que fazer, reorganizando. Então, o que você precisa é de um fluxo como esse, que vai te ajudar a trazer simplicidade, a trazer eficiência, a te trazer agilidade para fazer o que precisa ser feito. E deixar isso de forma muito clara. E ter um sistema, ter um modelo e ter um bom aplicativo, né, um bom software aí de lista de tarefas vai te ajudar demais ao longo desse processo de organização. Tá? E aí eu vou te ensinar como fazer isso usando o Todoist, como usar o Todoist para organizar a sua vida. E para isso é só você dar uma olhada nesse vídeo aqui, onde eu te ensino exatamente como é que você vai montar essas listas de tarefa e essas sessões que eu te mostrei agora.